Mano, eu sou o Christian, esse aqui é o meu canal de tecnologia e desenvolvimento. E se você curte desenvolvimento .NET, JavaScript, Angular, essas mesmas paradas que eu curto, mano, deixa um like aí no canal, se inscreve no canal, que você vai gostar do conteúdo que eu tô postando aqui. Hoje a gente vai falar sobre Angular. Hoje a gente vai aprender como proteger as nossas rotas em Angular. Por quê? Porque no sistema você tem o login, né? E a partir do login você pode acessar algumas rotas, não todas. Algumas rotas são públicas e outras são privadas. Hoje eu vou ensinar você como proteger essas rotas públicas e deixá-las privadas. Você vai ver que é muito fácil, muito tranquilão. Então segura aí comigo, fica até o final e é nóis. Bora lá! Mano, já fiz um sistema muito tranquilo, muito simples aqui para dar uma adiantada, né? Para não ficar focando em coisas que não tem a ver com o tema. Então, bora lá que eu vou apresentar para você. Você vai ver o quão tranquilo é isso aí. Então, deixa eu colocar eu aqui no canto aqui, beleza? Perfeito. Então aqui, ó, você pode ver aqui, ó, eu tô na rota home, tá? Todo esse código fonte, enfim, a ideia não é montar uma estrutura de rota no vídeo, então todo esse código fonte eu vou deixar no GitHub. Se tu tiver a vontade de querer pegar e ver como que eu fiz, beleza, cara. É um negócio muito simples aqui, é mais para exemplificar a ideia mesmo. Então, eu tenho aqui a nossa home, né, que ela é /home. Eu já coloquei algumas validações no aplicativo, como se eu tentar acessar uma rota que não tem nada, ele vai me redirecionar para home, beleza? Legal, né? Se eu tentar acessar uma rota que não existe, ele também me direciona para home. Tranquilo? Quiser saber como que eu fiz isso, já que eu vou que eu vou mostrar aqui, simplesão também. Então eu tenho uma rota que ela é privada, que está com o nome de privado aqui, e daqui, ó, essa é uma rota privada. Só que essa rota, ela só deveria ser acessada a partir do momento que eu faço o login. Vou mostrar para vocês meu sistema de login aqui, é um negócio simplesão. Então eu tenho aqui, estamos no login. Nesse momento aqui, tá dizendo que eu estou autorizado. Todo o meu processo de autenticação, ele está acontecendo dentro do local storage. Então é uma lógica muito simples. Quando eu estou logado, eu coloco um login sim aqui. E quando eu clico aqui, ó, de novo, não estou autorizado. Acabei de limpar tudo. Coisa mais simples, não é um processo de login convencional, né? É simplesmente para validar a ideia. Então agora eu vou apresentar para vocês, então, como que é o código do projeto. Muito simples também, vai ser tudo disponibilizado depois, mas já para a gente dar um overview aqui mesmo. Eu tenho aqui o meu app component.ts, rotas privadas é o nome do meu projeto, tá? Vou tirar esse cara aqui, não precisa dele agora. Enfim, aqui dentro do meu app component, se eu olhar dentro do HTML, eu só tenho o router outlet, que é o responsável por ficar trocando aí de uma rota para outra, beleza? Eu vou mostrar para vocês como que ficou o código dele, que seria esse módulo aqui, que é criado também quando você inicia. Então aqui, gente, ó, quando você tenta acessar nada, ele te redireciona para home. Esse aqui é o código usado para isso. Esse é o home, esse é o login. Esse aqui é a minha rota privada, beleza? E esse aqui é quando a pessoa escreve qualquer parada lá na linha de endereço lá e dá um enter, não bate com nenhum, ele manda o cara para home, beleza? Para não ter erro, para não ficar aquele 404 horroroso, né? Então, enfim, agora eu vou apresentar para vocês aqui os componentes, muito bicheiro, ó. Dentro do componente home, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, que não é esse na verdade, eu vou voltar para o home. Aqui, ó, eu tenho dois botões, privado e login, e também tem essa descrição aqui em cima. Então essa é a nossa home, que está escrito aqui, o botão de privado, o botão de login, e os dois botões, cada um tem um router link aí para poder navegar aí e acessar aquele módulo lá. Beleza? Então, quando eu mando privado aqui, de acordo com o meu app routing aqui, ó, o privado ele manda para esse componente, e o login para esse outro aqui. Safe, né? Cheira, né? Tranquilo. Então vamos lá. E o login manda para cá. Qual que é o código do login? Mesma coisa, ó. Estamos no login e eu tenho um botão aqui para ele fazer o login. Esse botão, ele tem essas funções aqui que tá bem tranquilo. Então, eu tenho uma função que obtém a descrição do login. Deixa eu tirar essa parada aqui. Tá aqui, ó. Não estou autorizado, estou autorizado. Tudo isso com base no obter o login do status que ele obtém do local storage. Se tiver algum item login lá dentro, enfim, ele já considera que está autorizado, tem um booleano e coisa mais simples. Quando ele clica, então, se eu tiver autorizado, eu limpo o storage, o que diz que eu não estou mais autorizado, e vice-versa. Quando eu não tenho nada, eu seto o login aqui. E eu chamo essa função novamente aqui para poder
entender novamente o que está acontecendo e ele mudar a string lá do botão. Demorou? Simplesão, né, cara? E agora qual que é a ideia, mano? A ideia é que para mim acessar a minha rota privada, eu deveria estar autenticado. Essa seria a ideia do rolê. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para ficar os dois carinhas ali igual eu pensei. Aí, ó, ficou da hora agora. Top. Então demorou então. Vamos lá então. Todo o CSS eu não vou apresentar, eu acho que não tem essa necessidade. Como eu disse, quem quiser pode entrar lá no repositório do GitHub que está na descrição do vídeo aqui, demorou? E dar uma olhada lá. Vamos lá. A primeira coisa então, qual rota que eu quero proteger? Eu quero proteger somente a rota privado. Essa é a única rota que eu quero proteger. Então, para fazer isso, cara, uma coisa tem que estar na cabeça sua. Quer proteger uma rota no Angular? Guard. São os guardas do Angular. Você cria um guard. Dentro do guard você vai ter uma regra de negócio. E essa regra de negócio vai ser executada antes de acessar a sua rota. Então você cria um guard e associa esse guard a N rotas. E você pode ter mais de um guard por rota. Olha que sacada. Beleza? Então vamos gerar um guard aqui. Ó. A gente gera pela própria CLI do Angular mesmo. Vou dar um mais aqui. Vamos lá então. Eu tenho aqui o terminal aberto. Eu parei a aplicação, tá, gente? Não sei se é necessário parar a aplicação. Eu sempre paro quando gera um arquivo novo. Eu costumo parar a aplicação. Então, ng. E aqui eu tenho guard autorizado. Vai se chamar autorizado o guard. Dando Enter, o próprio Angular vai perguntar com o que você quer criar, né, esse guard. Costumo usar o canActivate, porque a ideia do canActivate é o pode ser ativado. Então a pessoa está tentando acessar a rota, o usuário está tentando acessar a rota, e para a rota ser ativada, ela tem que bater a regra que está aqui. Demorou? Então vamos lá, canActivate, eu dei o Enter aqui e está aí, ó, está gerado dentro dessa pasta aqui. Vamos olhar lá? Underline guard, do jeito que eu gosto, aqui está o arquivo de teste dele, né, para depois executar um testezinho aí. E aqui está todo o código do guard já pronto. Olha só como que funciona um guard, velho. Olha que negócio tranquilo. Ele implementa, né, um canActivate, uma interface canActivate, né? E aí ele tem que, obrigatoriamente, ele é obrigado a ter esse método aqui por causa dessa implementação. Saca que esse método, olha o que ele usa. Ele tem dois parâmetros. Tem um que é o route, que é onde você consegue pegar umas paradas da rota. Isso é legal também. E aqui você tem um state, né, que seria o snapshot da rota. Legal. E o que esse método ele tem que retornar? Você pode olhar aqui, ó, que ele pode retornar um observable, e esse observable pode ser de Boolean ou URL-tree, ou ele pode retornar uma promise, que também pode ser de Boolean ou URL-tree, ou ele retorna um próprio Boolean, que é o que ele está fazendo nesse true aqui, ó, return true, ou um URL-tree, beleza? A ideia, aqui a gente já saca o seguinte, eu consigo colocar uma promise aqui dentro. Então, se você tiver uma regra de negócio muito complexa, e quando o usuário for acessar a rota, você precisar fazer uma chamada numa API aqui dentro, você consegue. Na hora que a sua promise se resolver, ele vai autorizar para que o usuário acesse a rota. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não vou fazer uma chamada de API. Vou criar uma promise aqui, enfim, simples, e aí depois eu mostro para você. Então, fica até o final, você já pega esse exemplo aqui também. Aqui você pode ver que ele está o return true, ou seja, se o resultado aqui der true, ou der observable de true, ou der promise de true, whatever true que acontecer aqui dentro, significa que eu estou liberando a rota para o usuário acessar. Eu vou dar um false aqui só para mostrar. Então eu estou num false aqui agora e chama autorizado.guard. Para mim poder usar esse guard, eu vou lá nas minhas rotas, porque eu devo ter as rotas aqui, ó, que foi criada junto com o projeto, e só na rota de privado, você pode olhar que eu tenho aqui o canActivate, beleza? E o canActivate ele é um array. E aqui, ó, chama autorizado guard, beleza? Então aqui, ó, o canActivate ele é um array. Então, ele sendo um array já passa a primeira ideia do guard. Eu posso ter mais de um guard por rota, na mesma rota. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho várias regras de negócio. O usuário tem que estar logado. O usuário tem que ter permissão para criar um usuário, para ele conseguir acessar a tela de criação de um usuário. Então você cria dois guards separados, são regras de negócio diferentes. Por quê? Porque em alguns lugares o usuário não precisa ter a permissão de criar o usuário, ele só precisa ter a permissão de estar logado. E aí você só usa o guard de usuário logado. Então essa é a sacada. Você pode colocar mais de um guard, você separa a regra de negócio em vários guards e aplica somente a regra de negócio para aquela rota. Isso é incrível. Então aqui, ó, o projeto não está rodando mais, né? Porque eu parei.
Eu vou dar aqui um npm start nele aqui. Deixa eu tirar eu da frente, né? npm start. Começou aqui. Beleza? Buildado, então. Bora lá. Olha só. Esta aqui é uma rota privada, beleza? Dou um enter aqui, estou em home. Agora o aplicativo voltou de novo. Aqui em cima eu vou tentar acessar privado. E eu estou clicando e eu não consigo acessar a rota privada. Por quê? Porque eu dei um return false lá, velho. Significa que o meu guard não está liberando eu para acessar essa parada aí. Não consigo acessar essa rota. Então, tá aí, ó, return false. Agora eu vou dar um return true. E quando eu dou o return true, tá aí, ó. Tô podendo acessar a rota. Agora, como que a gente vai fazer para a gente identificar isso? Legal? Vamos fazer uma parada muito simples. A rota, ela também é uma classe normal do Angular. Então, aqui dentro da rota, você pode ter um construtor e você pode passar o que você quiser aqui dentro. Então, para poder fazer essa ideia de eu vou ser autorizado numa página e eu quero verificar na rota se eu estou sendo autorizado ou não, vou criar uma service para isso, tá? Então, para isso, vamos lá. Então, eu vou parar a aplicação aqui de novo. Eu tenho tick, então toda vez eu fico dando clear no console, né? Fazer o quê? Então vamos lá, para fazer isso então você vai fazer um ng, g de generate, s de service, vai se chamar autorização, só que eu quero que esse service seja dentro da pasta service. Nota que a pasta service não existe aqui, né, gente? Então, se eu dar um enter aqui, o próprio CLI do Angular vai gerar essa pasta para mim. Tá aí, ó. Tá dentro aqui, ó, service, aqui embaixo, autorização. Lembrando que uma service no Angular, ela sempre é a mesma instância para toda a aplicação. Então, se eu estou injetando essa service em 3 lugares diferentes, a instância é a mesma. Então, se eu declarar uma variável aqui dentro e ficar alterando o valor dessa variável, outra service vai entender que essa variável foi alterada. Lógico que para escutar que foi alterado, você precisa fazer uma lógica usando observable e tal. Mas a ideia aqui não é essa. Eu vou mostrar para vocês como que isso está funcionando então. Então, lembrando que uma service ela é singleton. Esse conceito tá de a mesma instância para toda a aplicação ou para todo o request, no caso do back-end, é uma ideia de singleton, é um padrão, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu vou vir aqui e vou declarar uma variável que vai ser autorizado false, beleza? E agora dentro dessa service aqui a gente vai passar toda a lógica de login que a gente tinha dentro do nosso componente de login. Por quê? Porque toda a regra de negócio, toda a lógica de negócio, ela deve ser armazenada dentro de services e não dentro do componente. O componente em si ele é mais uma ideia de UI, entendeu? Ele é mais simplesmente a ideia de mostrar para o usuário alguma coisa. A regra de negócio a gente costuma deixar ela sempre dentro de service. Eu acho que é uma ideia assim, a se seguir que é bacana, tá? Então aqui dentro a gente vai ter o método autorizar, beleza? Ele simplesmente vai adicionar isso aqui dentro do nosso local storage. Então esse aqui é o método de autorizar. Agora eu vou ter um método de deslogar, beleza? Que ele simplesmente vai fazer um local storage, dar um clear, e aí eu limpo tudo do local storage para esse URL, beleza? E agora eu vou passar alguns outros métodos para cá, como por exemplo, obter o status do login para saber se está autorizado ou não. Então vamos lá. Obter status do login. Basicamente, eu vou retornar aqui o local storage.getItem e login, beleza? E a gente vai transformar isso aqui num booleano, tranquilo? Então isso aqui, basicamente, estou transformando isso aqui no booleano. Se não existir nada, ele retorna falso, e se existir, ele retorna true, tá? Para ficar melhor ainda, a gente pode trabalhar também com uma arrow, fica menor ainda. Opa, só esse aqui. Perfeito, né? Então eu tenho aqui agora o obter login status, tranquilo. E deixa eu ver se eu estou precisando de mais alguma coisa. A descrição do login, como ela é mais relacionada a esse componente, eu não vou colocar lá dentro, tá bom? Então agora, aqui vamos lá. Como que eu uso a service aqui dentro desse componente então? Eu vou colocar um private aqui, tá bom? E eu vou colocar o nome que eu quero dela.
e o tipo da service, autorização service. Fazendo isso, eu já posso usar a service aqui dentro. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa é o seguinte, eu não preciso mais desse método, porque ele já existe lá dentro. Nessa parte aqui, ó, eu estou checando para ver se o usuário está autorizado, eu desautorizo ele, né? E aqui eu autorizo ele. Toda essa regra de negócio, ela tem que ficar baseada na nossa service, porque é lá que fica essa regra de negócio. Então, a nossa service, ponto, obter o login status, para saber se o usuário está logado. Se retorna true, significa que tá. Então, a gente vai deslogar ele, pelo menos nesse caso, tá bom? Como é só um exemplo. E se retorna falso, a gente vai logar ele. Então, autorização, ponto, autorizando o usuário. E no final das contas, eu não preciso mais disso aqui, tá bom? Eu não preciso mais disso aqui também. E esse método não vai ser mais com base nesse booleano que existia aqui, ó. Porque toda a regra de negócio, ela está dentro da nossa service. Então, autorização service, ponto, obter o login, o status do usuário. Vou dar um enter aqui para não ficar difícil de ler. Então, tá aí. Toda a regra agora foi movida para aqui dentro. Lembrando que é o seguinte, cara. Agora, como que eu sei que o usuário está logado? Baseado na service. Entendeu? Olha só. Baseado nessa service. Como que a service sabe que o usuário está logado? Baseado no local storage. Quando ele está logado, eu adiciono alguma coisa no local storage e com base nisso esse cara retorna true, enfim, ele está logado. Vamos ver se a gente não quebrou nada. Eu vou vir aqui e vou rodar um npm start, beleza? Esperar aí. Tem que estar rodando do mesmo jeitinho. Eu ainda não apliquei o guard, tá? Isso aqui é simplesmente uma ideia de passar as coisas para cá. Então tá aí, ó. Estamos rodando de novo. Vamos para a rota de login, que eu vou para home, beleza? Login. Estou autorizado, não estou autorizado. Então tá funcionando. Vamos vir aqui agora no aplicativo. O login está existindo aqui em cima aqui. Então, se eu clicar aqui, ele desautoriza, que é a situação atual, não estou autorizado. E se eu clicar aqui, ele autoriza de novo. A gente simplesmente, então, a gente só moveu a regra de negócio para dentro da service. Lembrando de novo, a service ela é singleton, mano. Significa que é a mesma instância para a aplicação toda. Então, aqui dentro do nosso guard, ó, eu vou usar a mesma service, que se chama private autorizado service. Autorizado. Opa, tá vindo errado aí. Eu tenho que usar o autocomplete para ele importar. Perfeito. O construtor tem que ter um corpo. Beleza. Então tá aqui, ó. Toda a regra de negócio agora, ela tá baseada nessa service. Como é a mesma instância, lá em login, quando eu clico e ele tá usando o local storage, se eu vim aqui, ó, e eu vou retornar o seguinte, ó. Eu vou declarar uma const usuário está logado baseado no autorizado service ponto obter login status. Se sim, ele retorna o usuário está logado, beleza? Por quê? Porque essa service aqui, esse guard aqui, ele vai ser com base nisso. Se o usuário estiver logado, ele pode acessar a rota que esse guard está sendo usado, senão ele não pode. Então, vamos testar aqui agora, ó. Nesse momento aqui, eu estou autorizado. Eu vou desautorizar eu. Agora eu não estou mais autorizado. E vou vir aqui e vou acessar a minha home. Beleza? Estou tentando acessar. Vou clicar em privado, ó. Não está indo, ele não me permite fazer isso. E não tem erro no console, é o processo padrão mesmo, ó. O privado não está indo. Agora eu vou me autorizar, ó. Agora eu estou autorizado, beleza? Eu estando autorizado, eu vou voltar aqui para home e vou clicar em privado. E agora eu consegui acessar a rota privada, ou seja, a rota estava protegida e agora ela não está mais protegida. Interessante isso, né? Agora ela está liberada porque eu acabei de fazer o login. Firmeza, né? Tranquilão. Muito suave. E aqui você ainda pode brincar de outras coisas. Às vezes, por exemplo, vamos supor que o usuário não está logado e ele está tentando acessar uma rota que é privada. Aí eu vou e quero direcionar ele para a rota de login. Vamos fazer esse teste? Então, para fazer isso, ó, eu vou vir aqui, vou me desautorizar. Estou clicando e não está indo. Beleza? O que eu vou fazer aqui dentro do meu guard, então? Eu vou declarar uma outra service. Essa é uma service do próprio Angular, tá? Então, opa, apertei um botão errado aqui. Então, vamos lá, então. Eu vou vir aqui e vou declarar
uma private router service. Opa! E vou usar o router aqui, beleza? Olha só esse router aqui. Como que eu vou fazer aqui agora? Ó. O usuário está logado? Se o usuário estiver logado, eu retorno true, porque aí eu estou liberando a rota para ele passar. E se ele não estiver logado, eu vou usar o meu router lá em cima, tá bom? Eu vou dar um navigate. Dentro do navigate, ele pede um array. Aí a gente vai passar aqui, ó, /login, que é a rota que a gente quer ir. E como esse método ele exige que seja retornado um booleano, uma promise de booleano, um observable de booleano, eu vou vir aqui e vou dar um return false. Beleza? Lembrando que não precisa ter else aqui, né? Pensando bem, não precisa ter else aqui. Por quê? Porque se for true, ele vai rodar isso aqui, senão ele vai rodar isso aqui. Beleza? Ele não vai nem chegar aqui se for true, ele já vai dar o return aqui. Salvei. Então aí, ó, eu vou tentar clicar em privado, ó, eu vou voltar em login. Não estou autorizado, beleza? Então aqui eu vou tentar clicar em privado, ele me mandou para login, não estou autorizado. Vou autorizar, estou autorizado, volto, clico em privado. Agora essa aqui é uma rota privada, consegui acessar a rota privada. Safe, né? Vou me desautorizar, não consigo, e ele vai me mandar para login de novo. Tá aí. É basicamente, essa é a forma como que você protege as suas rotas no Angular. Simplesão, né? Simples de tudo. Agora eu vou dar mais uma dica. Eu vou mostrar para vocês que dentro do CanActivate você pode usar uma lógica, incluindo uma API, por exemplo, fazendo um request. Então, para fazer isso, é muito simples. O primeiro passo é, eu vou comentar essa parada aqui. Na verdade, eu excluí, mas enfim, não tem problema. Não, eu vou comentar, porque aí depois isso aqui vai lá vai lá pro GitHub e aí vocês podem acompanhar lá, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer, sem dúvida, é dar um like no vídeo, comentar se você está curtindo ou não, para dar aquela força pro canal. Não se esquece de se inscrever também, beleza? Eu vou declarar uma promise aqui muito simples. Eu vou simplesmente vir aqui e vou declarar uma promise que vai se chamar demorar, tá? Ela é uma promise de boolean, ou seja, depois que ela enrolar, ela vai retornar um true ou false, beleza? E o que ela vai receber então? Uma promise de boolean. E aqui dentro, eu vou vir aqui e vou declarar uma arrow, que é básica, que é isso aqui. Lembrando que esse aqui é a resposta caso a promise dê certo, tá, gente? Aqui dentro, então, um set timeout, um timeout de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, tá? Depois de meio segundo, ele vai retornar que a promise resolveu e resolveu dando certo ainda, beleza? E agora, ao invés de eu retornar toda essa regra de negócio que eu estava fazendo aqui, eu vou só retornar a minha promise que vai se chamar demorar, beleza? Então, o que eu estou fazendo? Depois de meio segundo, eu estou autorizando a rota. Então, você vai notar que o Angular, ele não vai autorizar até essa promise ser resolvida. Interessante, né? Então, vamos lá. Eu não estou autorizado, tá? Agora eu estou autorizado. Tanto faz, na verdade. Isso aqui não está mais valendo, eu esqueci. Vamos lá, então. Então, agora eu volto aqui para privado, que é a nossa home. E eu vou clicar no privado. Nota-se que ele vai esperar um tempo até ser resolvido. Ó, cliquei. Ele esperou um tempo, beleza? Às vezes pode ter sido muito rápido. Eu vou colocar aqui 3 segundos para a promise ser resolvida, então. Aí não tem erro. Tá, vou para minha home de novo. Vou voltar aqui para privado. Então eu vou clicar aqui em privado, ó. Nada, nada, nada. E tá aí. Agora a promise foi resolvida. Quando a promise foi resolvida, ele aceitou e liberou a rota. Lembrando que ao invés de ser uma promise desse tipo, você pode vir aqui importar uma service aqui dentro, do mesmo jeito que eu fiz aqui, e colocar uma regra de negócio, uma chamada para uma API, que é outro vídeo que eu fiz. Se você não sabe fazer, tem um vídeo aí que eu já fiz explicando como que faz essa chamada. Eu vou deixar o card dele aqui em cima. E simplesmente usar essa promise na hora que a promise for resolvida, ou inclusive até um observable você pode utilizar. Então, na hora que isso for resolvido, o Angular libera a rota. Olha que foda. E eu vou colocar aqui para ele não liberar a rota, só para vocês entenderem. Se eu coloco para ele não liberar a rota, eu vou dar o home, eu vou clicar. Antes dele não liberar a rota, eu vou dar um console log aqui.
promise resolvida, senão a gente não vai ter nenhum feedback sabendo se deu certo, tá? Então aqui agora, eu vou clicar aqui no privado, ele está esperando os 3 segundos, né? Aqui, ó, promise resolvida, e ele não liberou a rota. Sacou a ideia? Que maneiro? E agora eu vou colocar para ele liberar a rota de novo, normalzinho. Tá aí, ó, privado, depois de 3 segundos, fechou, ó, promise resolvida. Essa é uma rota privada e deu tudo certo, tá aí. Aí desse jeito você conseguiu proteger suas rotas dentro de uma aplicação. Agora, quando você precisa criar uma aplicação que tem login, você já sabe como que você protege, como que o usuário não vai acessar essa rota caso ele não esteja autenticado. Lógico que o processo de autenticação, gente, tem que ser alguma coisa bem mais complexa do que eu fiz aqui. Simplesmente isso aqui é um teste, alguma coisa simplesmente para ilustrar a ideia. Mas uma autenticação é buscar um token no servidor, salvar o token do seu lado, às vezes validar do seu lado se o token é válido, esse tipo de coisa. Se você curtiu a aula, se você achou maneiro, se você não sabia disso, se te acrescentei em alguma coisa, deixa no comentário, deixa um like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!